Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humildemente seu terno amor mostrou. Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Esse homem humilhou-se assim, o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua entenderá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos
Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humildemente seu terno amor mostrou, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus, humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do pela terra que nos céus, todos hão de se prostrar ante o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua entenderá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Senhor. O meu Jesus é Senhor. Como a terra seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produzem de valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor e na palavra dele se compraz.
descobrirá de bênção sua vida por amor. Em provações terá consolo e paz, pois a palavra do Senhor é pura e leal. É água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. No interior do salvo há uma fonte a jorrar, água da vida dada por Jesus. Quem beber desta água sede nunca mais terá, diz o divino mestre que nos conduz. Sua palavra é firme, permanente e veraz, revelação do Espírito de Deus, fonte de toda bênção que conforta e satisfaz. É a mensagem santa vinda do céu, pois a palavra do Senhor é pura e leal. É água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Pois a palavra do Senhor é pura e leal. É água que sacia a sede espiritual. Jorremos bênçãos do Senhor, anunciando sem temor a pura palavra como um manancial. Uma boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, número 19, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Deus abençoe a sua palavra. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus, vamos orar. Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Nosso Pai, querido Deus, em nome de Jesus entramos em sua presença e somos gratos por mais essa noite, mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos, mesmo por meio remoto, pela internet. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. É muito importante, ó Deus, que cada um entenda que isso que nós estamos fazendo agora é um paliativo pelo fato de ainda estarmos em meio à pandemia, e nada disso substitui o culto ou a adoração pública do Senhor. Mas em meio a tudo que temos passado, damos graças porque o Senhor tem nos providenciado a tecnologia, tem nos providenciado os meios para que possamos alcançar os irmãos em vários lugares do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, para que possamos juntos, ó Deus, adorar o nome do Senhor. Então que o Senhor seja glorificado e engrandecido nas nossas vidas através dessa transmissão. É o nosso desejo, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vou colocar aqui meu celular no silencioso e quero então ler junto com vocês o nosso versículo. Deixe-me colocar aqui nosso versículo deste ano. Vamos ler tudo juntos? Romanos 5, 1 e 2, a palavra de Deus vai nos dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Deus abençoe a sua palavra. E hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria de começar falando com vocês sobre uma notícia muito importante que o pastor Daniel Bortoluzzi colocou aqui no grupo dos pastores. Nós já temos orado por bastante tempo por sua nora, Daniele, esposa do irmão Vinícius. Então, ele colocou o seguinte: irmãos, Deus seja louvado. Minha nora Daniela fez na semana passada 2 biópsias para ver a evolução do tratamento. Hoje saíram os resultados. O mesmo médico que no início do tratamento disse que era apenas para prolongar um pouco o tempo de vida dela, deu a notícia que esperávamos. Não há vestígio da doença, graças a Deus. E ele ainda disse: Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós não podemos de maneira alguma achar que as nossas orações não têm poder. Sabemos que Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 5 que muito pode por sua eficácia, por sua eficiência, a súplica do justo. Lamentavelmente, os nossos cultos de oração, desde muito tempo, não só na Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, mas nas igrejas em geral, o culto de oração, lamentavelmente, é um dos mais deixados de lado. Muitas vezes, pessoas não veem a importância de nós entrarmos na presença de Deus em oração. E isso, meus irmãos, o que aconteceu com a irmã Daniela, cujo próprio pastor Daniel Bortoluzzi disse, um médico que disse que ela teria pouco tempo de vida, que o tratamento seria apenas para prolongar, deu a notícia de que não há mais vestígio da doença. Então Deus seja louvado. Nós precisamos acreditar não só no poder da oração, mas na soberania do nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, coloquem os seus pedidos de oração nos nossos comentários. Independente se você acha que é muito simples, independente que você acha que já pediu muitas vezes, creia de todo o coração que o Senhor vai fazer a sua vontade. Então, louvado seja o Senhor. Coloque os seus pedidos nos comentários aqui no Facebook. Também, se quiser, pode colocar no nosso grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte, você pode aqui no grupo da igreja no Facebook. Pode mandar mensagem aí. Quando você entra, tem a opção de você mandar mensagem no grupo de WhatsApp. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de começar essa transmissão, este culto, dando essa boa notícia para vocês, porque eu acho que é um encorajamento para todos nós podermos orar, podermos colocar todos os nossos pedidos diante de Deus e compartilhar com os nossos irmãos em Cristo. Então, nós vamos cantar agora, e aí depois, então, nós vamos assistir a pregação hoje do pastor Daniel Lima, e depois vamos trazer os pedidos de oração que foram feitos, ok? Então vamos começar cantando. Deixe-me dividir a tela aqui novamente. Vamos começar cantando um hino do cantor cristão. Vamos começar cantando 381, Amor Fraternal. Colocarei aí ele todo em sua tela. Deixe-me aqui colocar. E vamos cantar alegres então, 381, Amor Fraternal.
meus queridos, vamos já, sem delongas, cantar o nosso próximo hino? Nós vamos cantar agora do HCC 353, Aos Pés de Deus. Vamos cantar este hino e posteriormente nós teremos os avisos. Então, 353, Aos Pés de Deus. Muito bem, então, meus queridos irmãos, vou passar brevemente os avisos para vocês. Deixe-me passar aqui. Como vocês já sabem, então, o culto presencialmente, por enquanto, ainda dos domingos, às 9 e às 18 horas. Porém, as transmissões, elas continuam regulares, domingos e quartas-feiras, como estamos fazendo hoje, 9 da manhã domingo, 18 horas e nas quartas-feiras, às 20 horas. Meus queridos, como vocês estão vendo aqui, deixe-me colocar novamente a tela cheia aqui. Vocês estão vendo que eu estou num escritório diferente? Bom, eu estou na casa dos meus pais, aqui em Barueri. Eu e minha família chegamos aqui pela graça de Deus no dia 5 de janeiro. E nossa pretensão, se Deus permitir, é no dia 25 retornarmos para Porto Alegre, chegando no dia 26. Então, já peço que vocês orem. E, se Deus permitir, na próxima quarta-feira já transmito ao vivo ali do meu escritório na igreja. Então, estamos com bastante saudade dos irmãos, estamos com bastante saudade da nossa igreja, mas o Senhor nos permitiu estarmos aqui com os nossos familiares, graças a Deus, aproveitando esse tempo. Passamos praticamente não, nós passamos o ano inteiro sem vê-los e foi muito importante para nós, principalmente porque nos resguardamos bastante nessa pandemia. A Tati e as meninas saíram muito pouco de casa, eu precisei sair apenas pelos compromissos, mas graças a Deus que o Senhor nos deu esse período para estarmos aqui, então por isso esse escritório diferente, mas se Deus quiser, estamos de volta aí na próxima quarta-feira. Até brinquei com o Eduardo, falei hoje, né, que pelo fato de nós estarmos aqui em São Paulo, né, eu já podia ver, vocês podem notar a cara mais rechonchuda, né, de tanto que nós aproveitamos aqui a estadia na casa dos nossos pais, mas voltando para Porto Alegre, vamos voltar de novo a ser fit. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, uma grande bênção mesmo aqui em São Paulo,
ter esse privilégio de falar com vocês. Vocês sabem, o Guilherme já explicou, tivemos um pequeno problema na transmissão aí no domingo de manhã, mas domingo à noite foi tudo certinho. Esse problema no som, quando nós estamos fazendo nos cultos presenciais, é porque, como eu já expliquei para os irmãos, eu tenho usado o equipamento aqui em São Paulo, eu trouxe o equipamento porque existia a possibilidade de entrarmos em bandeira vermelha, bandeira preta, perdão, no Rio Grande do Sul, e se entrássemos em bandeira preta, os cultos presenciais eles não poderiam acontecer. Então, se porventura tivéssemos que fazer até mesmo nos domingos as transmissões pelo escritório, vamos dizer, eu poderia fazer sem problema nenhum aqui de São Paulo. Então eu peço para vocês um pouco de paciência. Esse, se Deus quiser, vai ser o último domingo que o som vai estar mais ou menos, a imagem vai estar mais ou menos, mas no próximo domingo, então, dia 30, se não estou enganado, de janeiro, 30 ou 31, agora me fugiu, estaremos lá na nossa igreja com os nossos queridos irmãos, matando a saudade de todos, tá bom? Vamos cantar o nosso último hino, então, antes da pregação do pastor Daniel. Vamos cantar um dos hinos prediletos de talvez 9 entre 10 crentes, que é Regozija em Deus. E como eu já expliquei para vocês da última vez, este é um arranjo, então você vai notar que tem algumas coisinhas diferentes, mas você vai poder cantar com a sua família. Então vamos cantar aí, meus queridos irmãos, Regozija em Deus, 326 do Voz de Melodia. São 3 estrofes, vamos cantar alegres, 326.
São verdades incontestáveis, meus irmãos. Regozijar-se em Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, é aquilo que nós devemos fazer. Então, como o próprio hino nos diz, regozija em Deus e erros não faça. Então, meus queridos, com o testemunho daquilo que Deus fez na vida da Dani, nora do pastor Daniel Bortoluzzi, e tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossos meios, creiamos no poder de Deus. Eu sei que cada um de vocês tem pedidos de oração. Coloque aí nos nossos comentários, nós vamos orar depois da pregação do pastor Daniel, vamos colocar aí os pedidos e orarei então no final por todos eles. Mas coloque, não se preocupe se é grande, se é pequeno. Coloque aí nos comentários, se caso você já colocou no nosso grupo de WhatsApp, não tem problema, eu lerei todos eles. Então, sem mais delongas, vamos para a pregação do pastor Daniel Lima e posteriormente eu volto aqui para ler os pedidos de oração. Que Deus possa falar aos nossos corações. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus, esse tempo especial que nós temos sempre. E abrimos as Escrituras, podemos estar contemplando a verdade, né, que nos foi dada por Deus. Deus que nos ama, que não nos deixou aqui nesse mundo sem uma orientação, né? Nós vemos as pessoas desse mundo tão sem esperanças porque não sabem nem de onde vêm, nem para onde vão. E nós temos a verdade nas nossas mãos. E isso nos dá força para seguir, porque nem sempre são dias bons, né? Na verdade, a soma deles normalmente é de dias maus, mas em todos eles nós temos Deus e isso é o que nos vale, né? Isso é o que nos vale. E nós só temos Deus porque a palavra nos foi dada, o Espírito habita em nós, Jesus Cristo veio morrer por nossos pecados. Nós temos muitas razões para olharmos para o futuro e com grande esperança vivemos a vida que Deus nos tem dado. Ainda que possam ocorrer momentos que nós fiquemos confusos, percamos um pouco o sentido para nós, percamos um pouco o nosso andar, né? Porque a gente tem planejamentos, a gente cria planos, a gente cria expectativas, né? A gente gera expectativas para nós, mas nem sempre as expectativas andam como nós imaginamos. Mas o melhor não é isso. É que Deus, quando Ele não nos atende às nossas expectativas, é porque Deus está verdadeiramente fazendo algo muito melhor, muito maior, e que com certeza será a única coisa que vai trazer glória a Ele. A nossa vida, nosso meio de pensar, nossa maneira de viver, às vezes vai contra o que Deus vai receber glória. E se Deus for receber glória por qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas, então esse com certeza é o melhor para cada um de nós. Hoje o nosso texto que nós vamos trabalhar é sobre um assunto que não vou dizer polêmico, mas que nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre isso. O título da mensagem de hoje é quando o zelo se torna medo. Quando o zelo se torna medo. Não sei se os irmãos leram recentemente, não faz muito tempo, surgiu uma notícia, saíram vários portais de notícia, acredito que passou na TV, eu digo acredito que passou na TV porque eu não tenho televisão aberta para assistir, assisto mesmo TV. Um rapaz chamado Lucas Moreira de Souza, 27 anos de idade. Esse rapaz ele passou 2 anos, 10 meses da sua vida, 2 anos e 10 meses da sua vida preso. Até aqui nada demais, né? O problema é que Lucas não tinha culpa nenhuma. Ele foi preso injustamente, passou 2 anos e 10 meses na penitenciária da Papuda. E só teve sua liberdade alcançada porque um policial começou a perceber que aquelas informações que o Lucas tinha dado quando da sua prisão, dizendo que ele não era culpado, que não tinha nada a ver com a história, e ele estava sendo acusado de 5 roubos e 1 tentativa de latrocínio. Foi quando esse policial começou a juntar algumas peças do que o Lucas tinha dito e também
quando ele percebeu que o carro que estava sendo usado para os roubos continuava rodando na cidade, ele começou a dar início a um processo. Isso no primeiro ano ainda da prisão de Lucas, mas que demorou quase mais 2 anos para que pudesse ser reconhecida a inculpabilidade de Lucas e ele tivesse sido solto. Como é que o irmão se sentiria se fosse você esse? Se o excesso por tentar fazer o certo, porque tirar bandidos de circulação é o certo a fazer. Muito mais um bandido desse tipo, né, que rouba com frequência, que realmente causa muitas e muitas situações perigosas para a sociedade. Como é que você se sentiria se fosse você aquele que injustamente foi preso? Quem gostaria, né? Quem gostaria de ficar no lugar do Lucas, numa prisão, sabendo lá o que ele passou aqueles dias, e todos os dias moendo na sua cabeça, pensando, puxa vida, aquele dia eu acordei, tomei café com a minha tia, aí eu estava desempregado, eu pensei, quer saber, eu vou para a rua empinar uma pipa, ou uma pandorga. E aí os policiais chegaram até mim, me prenderam, e aqui estou eu. Um dia, 2 dias, não, mas eles vão me libertar. 3 dias, 1 ano, 2 anos, quase 3 anos. Mas aconteceu. É claro que eu não estou julgando a polícia de forma alguma. Eu acho que a polícia, na verdade, ela infelizmente é muito mal assistida, porque eles trabalham com alto risco, com periculosidade constante e muitas vezes por salários degradantes. Eu não estou falando mal da polícia, mas estou pensando nessa situação específica, em que uma pessoa tinha o direito de estar livre, uma pessoa jovem, imagina, 25 anos de idade ele tinha quando ele foi preso, e quase completando seu 28º ano de idade, ele é liberto, tem a possibilidade de ir para a rua. Excessos acontecem, e é função nossa como sociedade a busca por tentar resolver isso, não fazer com que as coisas prossigam e continuem dessa forma. E como é que nós eliminamos os excessos? Buscando a verdade. Foi por causa da verdade que o Lucas não cumpriu a sua pena completa. Uma das acusações pelas quais ele foi condenado dava a ele prisão de 80 anos. A gente sabe que no Brasil, 80 anos que as pessoas cumprem, por ele ter uma situação vamos dizer assim, favorável, ele não tinha antecedentes, então ele ia acabar tendo bom comportamento e aquela pena ia reduzir, mas ia passar muito mais tempo do que 2 anos, 10 meses. Mas porque alguém viu que havia uma injustiça, porque alguém notou um erro, foi que aquilo foi consertado. Foi dessa forma que a injustiça foi corrigida. Busca pela verdade sempre é a forma como nós corrigimos problemas, como nós corrigimos erros. Nós devemos fazer sempre isso. Ser zelosos em fazer o que é certo e corrigir sempre erro. E falando em zelo, zelo é uma palavra muito importante dentro do cristianismo. Uma das características de Deus é que todas as ações de Deus são feitas em santo zelo. Não existe nada que Deus faça que não tenha essa característica de ser extremamente zeloso, mas de uma maneira extremamente santa no seu procedimento de ser zeloso. E esse deve ser o padrão pelo qual nós devemos também viver. Nós também devemos viver. Porém, eu vejo que algumas vezes, dentro dessa jornada em que nós estamos caminhando com Deus, que há também excessos. Acontecem excessos nessa jornada. Acontecem erros nesse caminhar. E eu não digo que os excessos são por mal. Eu não acredito que ninguém, eu espero, pelo menos na minha maneira de pensar, que ninguém crie uma regra simplesmente porque quer ser um ditador, suprimir direitos das pessoas. Não é isso. Mas porque tem medo de errar.
E pelo medo de errar, essa pessoa vai acabar criando até às vezes regras que são desnecessárias e que muitas vezes até podem ser pecaminosas. Regras que podem ser pecaminosas. Com certeza, a vida cristã não é uma vida que nós devemos viver sem responsabilidades, de modo irrelevante, de modo irreverente. Deus não aceita quando nós o adoramos dessa forma. Recentemente eu vi um texto que o meu amigo Gabriel Nunes, lá de Portugal, filho do pastor Jovito Nunes, nosso missionário, ele postou. E eu concordei muito com esse texto, que até vi depois em outras páginas, então, como se fala hoje em dia, esse texto ele viralizou. E nesse texto, o que diz, eu vou ler na íntegra para poder estar falando com os irmãos, diz assim: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecerem adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Lembra, a arca estava caindo, Uzá vai lá, tenta segurar e ele morre ao fazer isso. Se o que vale é fazer a obra de Deus, de qualquer maneira, da maneira como eu quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora que Samuel teve ao chegar? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, eu adoro dessa forma, daquela forma, é minha preferência de como eu chego até Deus, por que ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? Não se engane, tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Deus ele não aceita qualquer tipo de adoração de qualquer jeito. Ele deve ser adorado da maneira como ele quer ser adorado. Porém, dentro dessa busca intensa por tentar agradar a Deus, muitas vezes nós criamos coisas que não são necessárias. Coisas que somente são para nós. E até tudo bem se nós queremos criar e colocar para nós como regra, mas exigir e colocar sobre os ombros de outras pessoas a mesma regra é o que nós não podemos fazer. Nós somos livres hoje. Deus nos deu liberdade para adorá-lo, mas nós temos que ter sempre muito cuidado com a palavra liberdade. Eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre essa liberdade que nós cristãos temos. O primeiro dele é Gálatas 5:1, que é o mais famoso, que fala: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, ou de servidão. Então, Cristo ele nos deu liberdade. Nós já não estamos mais presos ao mundo, ao sistema pelo qual nós nascemos e que nos deixava aprisionados daquela forma. Nós não estamos mais assim. Hoje, em Cristo Jesus, nós temos liberdade, completa liberdade. Mas essa liberdade ela não pode nos encaminhar a fazer o quê? A colocarmos de novo debaixo de regras antigas, debaixo de um viver, de um procedimento antigo. Nós não podemos fazer assim. João 8,36 fala muito bem, dizendo que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade que nós ganhamos simplesmente é conquistada, como também Gálatas havia dito, por Cristo. Não é uma liberdade por causa de regras. Não é uma liberdade por causa de nós obedecermos certos padrões, e sim por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a única razão pela qual nós somos livres. Efésios 2,8 fala: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Ou seja, existe uma maneira pela qual nós podemos nos prender novamente, tornar-nos presas, estamos de novo debaixo dessa servidão, com maneiras sutis, com pensamentos, com coisas que parecem muito piedosas até, filosofias, maneira de pensar, mas que são pura tradição de homens e não tem nada a ver com isso.
E 1 Pedro 2,16 fala, pois vocês são livres. No entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, quando Cristo nos liberta, Ele não nos liberta para fazer a folia que a gente quer. Não é isso. A gente foi livre, nós todos somos livres, para que nós possamos adorar a Deus. Agora nós saímos da escravidão do mundo, opressora, cruel, desesperadora, e nós fomos transportados, como fala em Filipenses, para o reino do Filho do seu amor, para que agora nós sejamos escravos de Deus, escravos para agradar ao nosso Deus, e não mais agradarmos a Satanás e ao mundo, que era o sistema pelo qual nós vivíamos. E no texto de hoje nós vamos ver que existe um certo tipo de medo, que ele muitas vezes se disfarça de prudência / zelo, e que nesse caso levou a uma queda fatal. Uma queda fatal. Algo que parecia bom, e não parecia que pudesse dar um problema, mas que na verdade foi grandemente o erro que o homem cometeu. Vai comigo então hoje. Espero que o irmão esteja lendo sua Bíblia esse ano, esteja fazendo. Eu no meu celular, eu leio a minha Bíblia, estou lendo esse ano no meu celular e estou gostando bastante de usar um plano que a própria aplicativo me deu. E eu já estou com, deixa eu ver agora para não falar alguma coisa, estou com 4% da Bíblia completa. Você acabou de começar o ano, né? Então vamos caminhando. Espero que o irmão também esteja lendo sua Bíblia, experimentando. E hoje nós vamos ver um dos textos que eu, no início agora do livro da Bíblia, li, que foi o livro de Gênesis, capítulo 3. Eu creio que todos os irmãos estão bem cientes do que esse texto trata. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos juntos orarmos. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai querido, por mais uma vez estar com os irmãos, mesmo que através das lentes do computador, dos celulares. Pai querido, eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações para que a verdade seja estabelecida sempre. Que não venha a ser a minha verdade, meus pensamentos, mas o que a Tua Palavra nos diz. Nós analisemos cada detalhe da Tua Palavra, porque nada aqui foi posto por tudo tem uma razão. É questão de nós pararmos para meditar, para pensarmos verdadeiramente no que nós devemos fazer e como devemos fazer. Nos ajuda, Pai querido. Precisamos de Ti. Graça também. Para que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 13, o irmão vai ficar vendo que eu vou abaixar a cabeça para ler. Mas nós vamos ver ali aquele início da narrativa da queda do homem, onde o pecado entrou no mundo. Então, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até 3. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aqui já no início nós vemos duas informações sobre o que havia Deus dito. Primeiro a informação que Satanás, a serpente, havia passado, e depois a informação que Eva estava passando. Na informação de Satanás, ele questiona a Eva dizendo que Deus havia dito para eles, porque como se fosse, por exemplo, aquela brincadeira, né, do telefone sem fio, alguém foi falando, chegou nos ouvidos de Satanás e disse: Olha, Deus disse que não podia comer nada. Então é isso que, mais ou menos isso que ele está dizendo. Claro que, obviamente, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele, fala: Deus disse para você não comer nada? E aí a Eva falou: Não, pode comer tudo. A única coisa que a gente não pode, pode comer e nem tocar naquele fruto. Foi o que Deus disse. Deus disse: Não coma, nem toque no fruto. Foi exatamente assim que Deus falou.
E aí agora nós temos que ver qual versão está correta. Nós temos uma versão de Satanás, não come nada. A versão de Eva come tudo, menos aquele fruto. E nem toca nele. Não come e não toca no fruto. Agora então vamos para ver realmente o que Deus disse. Vai comigo uma página antes, na sua Bíblia, na minha Bíblia, a mesma página. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número... Desculpa. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. Versículo 7 a 9. Diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista, e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a primeira referência sobre essa árvore, que é o fruto do questionamento da serpente. Então Deus havia plantado ali, nós tínhamos a criação, no início da criação ainda não estava o jardim, Deus planta esse jardim, bonita essa imagem, né? Ele planta um jardim. Não é à toa que muitas pessoas gostam de plantar, gostam de árvores, gostam de plantinhas. Então Deus ele também tinha um prazer muito grande sobre isso. E ele plantou no jardim, plantou no meio da criação um jardim. E depois ele plantou o homem no jardim, pôs ali o homem. Então ele foi plantado também dentro daquele jardim o homem que Deus havia criado. Deus criou toda espécie de frutos maravilhosos, lindos, bons para se comer. Também colocou uma árvore da vida no centro do jardim e também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquelas questões que o irmão depois vai pesquisar, vai também tirar suas convicções. Eu gosto de ler, o irmão sabe que eu sou fascinado por uma palavrinha no original. Sempre que tem uma palavra de original eu gosto. Gosto de ficar bisbilhotando para ver se eu consigo pescar alguma coisa nova. E aí eu vou atrás de comentários, porque preciso ainda muito aprender para trabalhar com essas palavras do original. Mas a palavra que eu gostaria que o irmão pudesse pesquisar por conta é a palavra serpente de Gênesis. A palavra serpente em hebraico é seraf. Seraf é a palavra serpente. E nós temos em português a palavra plural registrada. O plural de seraf em hebraico é serafim. Serafim é plural em hebraico, é que nem Eloi é Deus e Elohim é Deus na forma plural. Então nós vemos que esse im no final nada mais é que o plural do hebraico. Então, quando Satanás aparece no jardim em forma de seraf, é possível que seja porque Satanás fosse também uma seraf, ou pelo menos se disfarçasse em forma de seraf. Então é muito interessante nós olharmos isso aí, depois o irmão pode pesquisar e ficar pensando, porque é curioso o fato de que se serafim é plural, então existem anjos que têm a forma de cobra. Uma boa pergunta que o irmão pode depois ficar pesquisando, né? Então aqui nós vemos eles ali no jardim e Deus coloca no meio do jardim. Interessante, alguns comentaristas falam que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava atrás da árvore da vida, que bem no meio do jardim havia a árvore da vida, e para que você pudesse acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade você tinha que passar pela árvore da vida, e aí sim acessar aquilo. Ou seja, você teria que negligenciar a maior bênção que Deus colocou no jardim, para fazer justamente o que Deus disse, não faz isso. Olha só, eu estou te dando uma árvore aqui que vai mudar a sua vida. A árvore da vida. Você pode comer dela. Deus nunca proibiu essa situação. Pode comer dessa árvore, vai ser bom para você. Ele não incentivou, porque era uma questão de decisão. Interessante que todas as árvores estão livres ali, mas a árvore da vida tem um que é a mais, né? A única árvore que não podia era justamente a do conhecimento do bem e do mal, e essa
é a árvore que nós vemos o problema. Então aqui nós vemos claramente Deus plantando. Aí continua depois a pintura. Eu gosto de Gênesis porque é uma pintura. Quando você vai numa galeria de arte, você olha um quadro e você começa a olhar aqueles detalhes, aquilo vai aumentando, aumentando. É isso que Deus está fazendo aqui. Uma descrição muito bonita do que ele está fazendo. Versículo número 10 fala assim: saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é o rio Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Então nós vemos aqui bem pintado, bem bonito, esse quadro aí esse cuidado de Deus. Não só colocava as árvores, mas colocou água também, que regava. Ou seja, Deus deu tudo o que Adão precisava para cuidar, para fazer a zeladoria daquele jardim. E é interessante que o jardim, se você prestar atenção, ele não era para ficar, vamos dizer assim, daquele jeito. Não era só assim, Adão, faz o seguinte, cuida desse jardim e deixa como está. Ele não era simplesmente aquela pessoa que ia lá e podava o jardim e tal. Não era essa a função do Adão. Ele podia expandir. Você tem um padrão, Adão. Um padrão, uma coisa linda. Olha que coisa mais linda. Expande isso. Cresce, aumenta. Faz toda a terra assim. Faz a terra toda um Éden. Deus colocou isso no Oriente aqui, mas falha. Os teus que vão vir depois, porque nós sabemos claramente que Deus deu ordem para que eles se multiplicassem, os teus que vêm depois, continue espalhando, e isso aqui vai ser um contínuo crescimento desse Éden que vai se expandir e tomar conta de todo esse mundo. Então Deus fez tudo isso bonito, preparado para o homem, bem correto, da maneira como ele achava que deveria ser, da maneira mais precisa. Então, bonito, Deus faz tudo muito bonito. Agora, continuando ali no versículo 15. O Senhor, Deus, tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Agora nós vemos Deus falando. Prestar atenção. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ponto para Eva. Certinho. A frase dela está exatamente correta. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então agora nós vemos exatamente o que Deus disse. No versículo número 17 nós temos uma diferença entre o que Deus disse e o que Eva disse. O que Eva replicou. Mas Eva estava mentindo para a serpente? Da onde surgiu essa informação? Da onde veio essa ideia de que não podia nem encostar no fruto? Quem é que transmitiu a ela esse conhecimento? Quem é que recebeu de Deus o conhecimento? Nós vemos claramente que quem recebeu de Deus o conhecimento, a informação, a regra, foi Adão. Ele era o responsável. Deus o colocou no jardim para guardar e lavrar. Então ele tinha a responsabilidade de fazer com que a ordem continuasse sendo mantida. Ele era o responsável por guardar aquilo. E aí depois ele continua a narração ali da criação. Versículo 18 fala: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as árvores dos céus, aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria, e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem, e disse o homem:
esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Eu prefiro a versão varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então nós vemos aqui a criação, e depois da instrução que Deus havia passado para Adão, de que ele deveria cuidar, quais eram as suas responsabilidades e quais eram as árvores que ele podia comer, é que Deus forma a mulher. Então, quem transmitiu a informação do que Deus disse à mulher foi Adão. Adão foi aquele que deu essa informação, dizendo, ó, não come nem toca. Por que ele fez isso? Porque na cabeça dele, na lógica dele, ele pensou, vai que um dia a Eva pega aquele fruto na mão e fica olhando, olha que bonito esse fruto. Porque devia ser um fruto muito bonito. Nós vamos ver depois no capítulo 3, a continuação, que aquele fruto realmente devia ser muito chamativo. Não era qualquer fruto. Era um fruto bonito. 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 Então ele pegou aquele fruto, para não ficar com a tentação de estar com aquele fruto na mão e falar, essa vou dar só uma bocadinha, então eu não vou nem encostar. É isso que Adão pensou. Dizer para ela que ela nem precisa encostar. Se ela não encostar, ela não vai comer. Essa é a lógica, né? Não é que nem no acampamento, que nós temos uma brincadeira que a gente pendura uma fruta, um barbante e tal. Os acampantes têm que comer a fruta ali, que fica rodando e tal. Meio complexozinho para você conseguir fazer isso. Não é essa a ideia de que Adão falou, não, vou dizer para não encostar, porque aí duplica, triplica a chance dela não fazer, porque ela não vai escalar uma árvore e ficar lá com a boca lá tentando comer aquele fruto. Não acredito que seria essa a intenção que Adão tinha. Então ele queria ser zeloso, com medo de errar, com medo que a Eva fosse cair, porque ele era o responsável por tudo aquilo. Ele era o responsável por tudo aquilo. Então ele cria essa regra, ele aumenta, ele expande a regra para que aquilo não viesse a acontecer. Mas, vamos continuar então, voltando agora para o capítulo 3, versículo 4. 3, versículo 4. E vamos ver o que é que aconteceu de verdade após o que essa primeira conversa inicial da serpente com Eva. Diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então nós vemos claramente que a serpente é muito astuta. Satanás é muito astuto. Ele não fala, Deus sabe que no dia em que vocês se encostarem, porque a regra era essa que ele ouviu da boca de Eva. No dia que vocês se encostarem no fruto, vocês vão começar a entender o bem e o mal. No dia que vocês comerem, os seus olhos vão ser abertos, vocês vão entender o que é bem e o que é mal. Então ele coloca uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, dizendo assim, existe alguma coisa que Deus não quer que eu saiba. E talvez Deus diz que é bom, pode não ser tão bom assim. Imagina, a única parte da criação que Deus chamou de muito bom, estava colocando em dúvida toda a criação e a maneira como as coisas aconteciam eram verdadeiramente boas. Eram verdadeiramente boas. E aí o que acontece? E aí que é o ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. Versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e morreu. Não. Ela não tomou do fruto e morreu. Ela tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Agora é interessante esse detalhe também, são tantos detalhezinhos. Perceba, a regra era para Eva, não toque, não coma, você vai morrer. Eva pegou o fruto e não morreu.
O que você faria se você tivesse uma regra dizendo: Deus disse, no dia que eu pegasse no fruto eu ia morrer, e você pegasse no fruto e você não morresse? O que teria acontecido na sua cabeça? Você teria duvidado de Deus? Não teria? A regra é essa. Eu não morri. Por que eu vou confiar em Deus? Interessante. E depois disso ele a comeu. E aí outro detalhe. Adão estava ali. Adão não deu um tapa na mão de Eva. Adão não reprimiu Eva. Adão foi tentado a também saber o que significava o bem e o mal. Ele também acreditou que Deus estava sendo injusto com ele. Ele também acreditava que aquilo não era verdade. E é interessante porque a Eva pega, quebrou a regra para ela e não aconteceu nada. Ela come, quebrou a Eva para Adão, a regra para Adão. E ela não morreu. Ela não morreu. Porque o versículo 7 deixa bem claro o que aconteceu ali. Quando ela comeu, ela não morreu. E Adão também começou o que agora? Se ela não morreu, tá tudo bem, eu vou comer também. E agora esse Deus que está tentando nos trapacear, a gente vai ganhar e vai ser como ele. E vai poder agora definir o que é certo e o que é errado. Olha o que aconteceu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Lembra do final do capítulo 2? Estavam nus e não se envergonhavam. E conheceram que estavam nus. E coseram, costuraram, né? Pois folhas de figueira e se cingiram. Muito importante para mim. Uma coisa que Deus sempre faz. Quando Deus cria uma regra, ele atribui responsabilidades. A regra foi dada a Adão. Ele era o responsável por guardar e zelar pelo jardim. Adão passa a regra adiante para ela. De uma maneira correta. Ele tinha que passar adiante a informação. Mas, porém, de uma maneira excessiva. Eva vai, tudo acontece, ele vai e duvida de Deus. Porque ela não morreu. Só que a responsabilidade estava nas costas dele. Era dele a responsabilidade. Foi ele quem recebeu a ordem. E no momento que ele comeu, os olhos dos dois abriram. Ela morreu também. Ela morreu também. O olho dela foi aberto. Após aquele que era responsável ter comido. E eles descobriram que tinham feito algo muito errado. Algumas vezes a gente tenta criar regras. Eu acredito que nunca é por mal. Eu estou na igreja há muitos anos. Muitos anos. O período que eu fiquei sem participar de uma igreja foi extremamente curto, uma transição pequena. E muitas vezes eu ouvi, faz isso, não faz aquilo, pode isso, não pode aquilo. E eu não acredito que as pessoas que me falavam isso, falavam simplesmente porque eram más, e tinham interesses escusos por trás de tudo aquilo. Acredito que seja essa. Mas muitas vezes a gente via que tinha regras que eram excessivas, que passavam da linha. E eu não quero colocar em dúvida nenhuma regra criada. Sabe? Quando a pessoa é pai, quando a pessoa é que nem nosso pastor, ela tem uma responsabilidade grande diante de Deus. Mas a maior responsabilidade que nós temos diante de Deus é de obedecer a sua palavra e de ensinar o que a palavra é. Ainda que talvez seja arriscado. Dar liberdade é arriscado. Deus deu liberdade. Deus deu liberdade. Não come, mas se comer, acontece isso. Irmãos, nós temos que entender que Deus nos dá liberdade, nós devemos viver em liberdade. Eu estou lendo um livro chamado O Custo do Discipulado. É um livro muito bom. O pastor Jonas Madureira escreveu. Aconselho a qualquer um que puder ler, leia. Eu ainda estou no início e eu não posso emprestá-lo porque ele só está na minha mídia digital. Então não tem nem como passar, né? Várias questões não poderia passar, mas eu não posso mesmo. Mas se o irmão
puder investir um dinheirinho, vale a pena. Bom livro. Como o próprio Jonas fala, é um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para a próxima sem ler. E ele fala justamente que o discípulo, o discipulado, na verdade, ele tem duas facetas. Uma que é nós imitando a Cristo, olhando para Cristo, observando a Cristo e fazendo como ele faz. E a outra é nós sendo os modelos para as pessoas que também querem imitar a Cristo. E essa, para mim, é a grande maneira certa de perceber a vida cristã. Não é por criação de regras. Se você olhar dentro da época de Jesus, os fariseus eram os criadores de regras. E eles não deviam fazer aquelas regras simplesmente porque isso tornava eles superiores ou qualquer coisa assim. Mas era talvez um zelo que tornou-se em medo. Medo desagradável. Nossa vida deve ser pautada por buscarmos fazer o que é certo, da maneira certa, observando a palavra de Deus. Muitos salmos falam, você deve observar a lei. Eu acho que essa expressão ela já está intrínseca para nós de que a palavra de Deus é chamada de lei. Só que a palavra lei na nossa mente não é igual à palavra lei da Bíblia. Quando se fala em lei na Bíblia, se fala dos primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, Torá. E eles não são um livro de regras, certo, errado, direita, esquerda, não é isso. Não é um livro nesse sentido. Um livro que mostra, dentro da sua narrativa, Deus falando com o homem. Sim, haviam regras, houveram leis ali. Faz isso, não faz aquilo. Não for fazer isso, tem que fazer dessa forma. Tinha uma ordenação, mas não era só isso. E era uma questão de observação constante, de buscar realmente entender a mente de Deus. E porque para nós, quando a gente fala em lei, a gente sempre pensa em certo e errado. É vermelho não posso passar, verde eu posso passar. Roubar é errado, ajudar é certo. Sabe? Essas coisas assim. E a Bíblia não é isso. É um livro que você tem que viver nele, observando ele. Eu já falei várias vezes sobre aquele seriado que eu gosto muito, The Chosen, Os Escolhidos. E se o irmão não assistiu ainda, olha, eu estou já há alguns meses falando, tá perdendo seu tempo, hein? Tem que assistir. Baixa lá o aplicativo, tem no meu celular, baixa lá, tem dublado já, por favor. Não nem legenda mais. E tem uma cena que eles estão no casamento lá em Caná, o famoso multiplicação do vinho. Multiplicação do vinho não, a transformação da água no vinho. E nessa cena estão os discípulos e Madalena sentados na mesa e ela fala uma frase que assim, eu acredito que nós vamos observá-lo e observá-lo muito mais. Isso é o que nós devemos fazer. Não é por criação de regras, não é por nada disso. É por observar a Cristo. É arriscado. É desconfortante. Confortável isso. Mas é o certo. É como agrada a Deus. É como agrada a Deus. Nós devemos obedecer. O obedecer é melhor do que sacrifício. Nós devemos observar a lei de Cristo e fazer o que é certo. Nós somos livres. Isso não é desculpa para viver uma vida aloprada, sem sentido, sem direção. Recentemente recebi uma mensagem, gostei muito, muito de ter recebido aquela mensagem, perguntando sobre uma situação e tal. Eu pude responder. Sabe, eu sempre busquei responder com versículos, passagens que davam embasamento para o que eu estava dizendo. Vão existir situações na Bíblia que não vai estar coberto, né? Um certo tópico lá, a Bíblia não vai cobrir exatamente aquele tópico específico, dizendo assim você deve fazer. Então nós temos alguns princípios válidos que nós devemos seguir, né? Que nos dão um norte. Existem alguns princípios que às vezes as pessoas gostam muito de vir até mim e falar, isso é certo, isso é errado, pode isso, não pode. E eu gosto sempre de responder, existem princípios. Quando não tem, obviamente, dizendo, é certo adorar outros deuses? Não.
tem nada por pensar nisso, né? Fala claramente, não terás outros deuses diante de mim. Aí não tem regra. É certo roubar? Não, não é certo. É certo matar? Não, não é certo. Tá. É óbvio. Né? Mas existem momentos que não é óbvio. Tem que pensar, tem que meditar, tem que orar para fazer direitinho. E algumas vezes eu falo, olha, existe esse princípio. E eu acredito que dessa forma é a melhor forma. Eu não posso te impor o meu pensamento. Eu não posso dizer a única maneira certa é se você fizer isso. Se você não fizer isso, olha, você está em pecado. Deus te odeia e vai querer te mandar a saraiva na tua cabeça. Não posso dizer. É desconfortável dizer, às vezes, me posicionar assim. Dizer, olha, Deus disse assim. Eu acredito dessa forma. Agora, eu posso bater o martelo? Não posso bater o martelo porque tem alguma coisa aqui que ainda não é 100% clara às vezes. Mas você tem liberdade para tomar sua decisão. Pode ser que a sua decisão vai te levar para um caminho ruim, você vai acabar caindo. E aí a sua responsabilidade como bom cristão é reconhecer seu pecado, se arrepender e mudar, porque você aprendeu. Mas não tornar isso também uma regra agora por causa disso. Talvez outras pessoas vão passar pela mesma situação e não vão sofrer nada. Vão sofrer. Então, por isso que é uma questão de muito, muito delicado. E por isso eu acho que nós devemos muito, muito, muito conhecer Deus. Sabe, a vida cristã é uma vida de conhecimento. Vai ser para toda a eternidade. O irmão tem que buscar conhecer Deus. Não dá para viver uma vida cristã sem conhecer Ele. Fazê-lo conhecido. Conhecê-lo, né? Servi-lo como Senhor, amá-lo como Rei, fazê-lo conhecido. Fala lá em Apocalipse. Nós precisamos muito, muito, muito de vidas cristãs corretas. Não crie regras por criar regras. Se criar uma regra, seja claro ao dizer: eu vou fazer isso, porque eu acredito ser o melhor. Quando você tiver a oportunidade, você crie suas próprias regras. Algumas regras você vai adaptar para sua vida. Você vai passar adiante. Outras talvez você vai mudar. Mas é importante que você não tome decisões baseadas em seus sentimentos, baseadas no seu pensamento, no seu achismo. Busque uma verdade. E se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha, nós temos uma fonte inesgotável de sabedoria. Incansável, imutável. Então ele nunca vai dizer, eu dava assim livremente até o ano 2021, agora 22 aí, ano que vem, já vai caducar, então só para dizer que não vai ter mais. Não acontece isso. Então, tenhamos sabedoria. Meu pedido a todos é: tenhamos sabedoria. Façamos o que é certo, mesmo quando às vezes parece confortável. Mas não crie ou não faça qualquer coisa só porque recebeu essa instrução, como lá fala em Colossenses 2, tradição de homens, mas sim por convicção. Convicção da palavra, de amar a Deus, buscar fazer o seu melhor. Com certeza Deus vai ser honrado por corações assim, que pensam nele em primeiro lugar e não em si mesmo. Não pensam na sua individualidade, não pensam na sua maneira de viver por seus prazeres, mas buscam a Deus e buscam fazer o melhor para Ele. Deus os abençoe, tenhamos todos uma excelente semana e até o próximo culto. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Acabei esquecendo de ligar aqui o microfone, por isso que demorou um pouquinho. Mas vou ler aqui para vocês os pedidos de oração que tenho aqui na tela. Começarei então com os pedidos de oração do WhatsApp, que foi colocado aqui no grupo da nossa igreja. Desculpem. Então, Dona Beth colocou os seus pedidos de oração, que todos tenham acesso à vacina contra a Covid-19, que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas,
pelo retorno das aulas do Túlio com segurança, pelo retorno às atividades de trabalho do Júlio com capacitação e sabedoria, e pela conversão de amigos e familiares. O Guilherme pede oração pelo seu irmão Silvio, que ao que tudo indica está com Covid-19. Ele tem todos os sintomas que eu tive, no caso o Guilherme já teve Covid, mas ainda não saiu o resultado. Dona Alaide, Dona Lalinha, ela pede oração por Isabel, que está com, no caso, ela colocou tromboemelia, mas eu pesquisei aqui e o nome certo é, deixa eu só pegar aqui, eu já fiz aqui, é tromboembolia. Então, tromboembolia pulmonar, que Deus a fortifique e que ela vença esses momentos difíceis. A Tamires pede oração por sua saúde e também da sua família, fortalecimento espiritual, sabedoria em relação ao seu trabalho e estudos, e pela saúde da sua avó, saúde mental e espiritual. A Fernanda pede que continuemos orando pela saúde do pai do Márcio. Eu coloquei esse pedido de oração aí no grupo da nossa igreja ontem. Cuidados de Deus por Tatiana, Rodrigo e Roger, Tamara e Marco, Rosângela e Jorge. Ela também pede que oremos por sua mãe Marina, dores na coluna. E aí ela dá uma breve explicação aqui sobre esse problema. Ela diz que a mãe dela fez um raio-x e tem falta de cartilagem. Mesma coisa que no joelho. Está tomando um medicamento para repor, só que como agora que ela está tomando remédio, leva um pouco de tempo para fazer o efeito. Também que ela consiga alugar outra casa. Ela ainda pede por saúde e salvação dos pais da Daniela, que é a nora do pastor Daniel, que nós falamos hoje no começo do culto. E pelo Ronaldo, irmão do Eduardo, que fez uma decisão a Cristo. Agradecemos por todos que oraram. Salvação e saúde do Clóvis e Glênio. Inclusive, irmãos, deixa eu só falar aqui com vocês. Pela graça de Deus, o irmão do Eduardo, Ronaldo, ele fez uma decisão a Cristo. O pastor Daniel Bortoluzzi colocou aqui no grupo dos pastores. E foi muitos anos de oração, muito tempo que oramos por ele. E pela graça do nosso Deus, esse rapaz fez uma decisão a Cristo. E louvamos ao Senhor por esta bênção. Então vamos continuar com os pedidos de oração. Dona Gessi, ela escreveu que mantém os mesmos pedidos e acrescenta agradecimento por Deus ter nos guardado e problema cardíaco do Rodrigo e dos olhos do Jorge. Dona Eida pede oração por sua família. Dona Silvia pede oração pelo tratamento da Lu, pelo pastor Daniel, pela saúde dela e do irmão Avelino, pelas consultas e pela cirurgia de catarata do Avelino. Oração pelo retorno do Maicon e Raquel ao trabalho. E que esta vacina venha para amenizar e proteger os efeitos do coronavírus para toda a população. O último pedido do nosso grupo está a Dona Leila que fez. Ela diz que gostaria de pedir oração pelo senhor Celso, esposo da minha colega que tem ela, e está bem grave, pela minha amiga Regiane, que continua na UTI com Covid, salvação dos meus filhos, por minha saúde e da minha irmã Miriam, e agradecer a Deus pelo cuidado de Deus com toda a minha família. Agora vamos para os pedidos de oração aqui do Facebook. Se caso o irmão ou irmã não colocou ainda, você pode colocar. Irmão Júlio, ele disse aqui no seu... quando ele disse boa noite para todos, né? Ele disse que já está sem a Covid, conforme resultado do novo exame recente. Graças a Deus, irmão Júlio. Deus seja louvado. E aqui nós temos a dona Rosângela, lá de Júlio de Castilhos, pedindo oração, pedindo oração para que possamos orar pelo sogro da sua filha, seu Vargas, que está hospitalizado com Covid e com pneumonia. Pede oração pelo seu genro Márcio, que ficou 3 dias no hospital cuidando do pai dele, num quarto de hospital, sem poder sair. Ontem ele foi transferido para Passo Fundo, e lá já não foi permitido ficar ninguém. Também, irmãos, orem por todos todos da família, minha filha Tatiana, meus netos Rodrigo e Roger, que se encontram isolados do Márcio. Meu pai, Arlindo, ele pede oração pelo senhor Alcides, que está na UTI com câncer no pâncreas, Dona Francisca com câncer na cabeça e no pulmão, Maurício, câncer no testículo, e Sueli com coronavírus, e ela está entubada.
A Tatiana, filha da dona Rosângela, diz que os pedidos de oração são os mesmos da sua mãe e que Deus, nosso Deus, dê saúde para todos, porque só Ele pode nos cuidar. Amém. Dona Judite pede oração por salvação dos seus familiares e por sua vida espiritual. E, finalmente, o Emanuel pede oração pelos seus estudos. Então, meus irmãos, antes de nós encerrarmos essa noite, eu quero convidar a você que abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Eu não vou nomear todos os pedidos, mas vou orar por eles, no geral, pela vontade e direção de Deus. E aí depois o irmão pode ler esses mesmos pedidos aí nas nossas redes sociais e orar com sua família. Vamos orar então? Ó Deus, nós estamos pedindo ao Senhor que venha com seu poder e graça sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos entes queridos, amigos, conhecidos, familiares, pessoas, ó Deus, que têm sofrido com Covid ou com câncer, com tantas situações que tu sabes que são difíceis. E oramos, Pai, entregando nas suas mãos, porque somente o Senhor é médico dos médicos. E acreditamos que possivelmente para pessoas que não têm Cristo, são oportunidades onde os corações estão abertos para receberem a palavra do Senhor. Então use nossas vidas, use o testemunho de cada um de nós, para que sejamos testemunhas, ó Deus, para que sejamos pessoas que possam espalhar as boas novas, principalmente para aqueles que estão com a sua saúde debilitada. Agradecemos, ó Deus, por tantas maravilhas que o Senhor tem feito, tal como a cura do irmão Júlio, também, ó Deus, o pronto restabelecimento da sua família, também, Pai de amor, o cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias, com a nossa igreja, nosso povo. Oramos, Pai de amor, também pelos estudos, pelo trabalho dos nossos irmãos, enfim. Que o Senhor nos dirija, nos guarde, nos proteja de todo o mal. E que sempre, ó Deus, possamos buscar o Senhor em oração, confiados em seus propósitos, confiados na sua soberania sobre nossas vidas. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar a grandiosidade do Senhor. Obrigado pelo desafio da Tua palavra e por este culto que aqui prestamos ao Senhor. É o nosso desejo, nossa oração, pedindo que brevemente possamos estar todos juntos em nossas igrejas, servindo fielmente ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estou com bastante saudade da Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. Ansiamos aí por voltar, eu e a família estamos com saudade de vocês. Mas, por favor, orem por nós, como eu lhes disse. Possivelmente, então, semana que vem estaremos aí, se Deus assim nos permitir. Teremos as nossas transmissões normais no domingo. E aí, então, pedindo a sua paciência, caso tenha algum probleminha aí na transmissão. E já vamos normalizar tudo isso, tá bom? Obrigado pela paciência de todos vocês. Obrigado por estarem em comunhão conosco. E teremos um hino aí de encerramento, que todos nós possamos viver para a honra e glória do nosso Deus essa semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Cristo, bom mestre, és meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, és meu querer, mais santo
os teus caminhos sejam os meus.